A questão diz assim: um usuário precisa selecionar os arquivos f2.txt e f5.txt, conforme apresentado na figura acima, que ali para facilitar eu coloquei embaixo. Para isso, ele clica em f2.txt com o botão esquerdo do mouse e, mantendo uma tecla pressionada, clica em f5.txt. Que tecla é essa? Letra A, Shift, letra B, INS, que é o índice, letra C, Alt e letra D, o Ctrl, CTRL. Qual dessas alternativas, então, é a correta para realizar essa operação? Bem, pessoal, aqui um detalhe muito importante que nós temos que observar é que nesta imagem ele demonstra que ele está com o arquivo f2.txt selecionado e o arquivo f5.txt selecionado, mas não aqueles que estão entre eles, é só o f2 e o f5, não os outros. Isso quer dizer que para fazer essa operação, ele precisa pressionar uma tecla que permite a seleção intercalada. E essa tecla é a tecla Ctrl aqui da nossa letra D de Dinamarca, que é o gabarito. Porque se ele pressionar, se ele clicar no arquivo f2.txt, manter pressionado a tecla Ctrl do teclado e clicar sobre o arquivo f5.txt, ele vai adicionar o f5.txt à seleção sem retirar o f2. Porque se ele só clicar no F2 e depois no F5, ele primeiro seleciona o F2, depois o F5 e desmarca o F2. Mas ele queria os dois ao mesmo tempo. Então ele precisa clicar no F2, pressionar a tecla Ctrl do teclado e, mantendo ela pressionada, clicar no arquivo F5. Aí sim ele seleciona o F2 e adiciona na seleção o F5 sem desmarcar o F2. Isso porque o Ctrl é a tecla que auxilia a seleção intercalada. Eu posso selecionar um arquivo, e outro, sem precisar todos entre eles. Agora, vamos supor numa outra questão que ele indicasse selecionar o F2, o F3, o F4 e o F5. Essa questão já resolvemos, é a letra D de Dinamarca, é o Ctrl que permite a seleção intercalada. Mas se a prova tivesse sugerido F2, F3, F4 e F5, todos esses arquivos, o ideal mesmo era clicar no F2 e aí pressionar a tecla Shift do teclado e clicar no F5 com o Shift pressionado. Porque se eu pressionar o Shift permite uma seleção de intervalos. Ele selecionaria então do F2 até o F5 e todos que estão entre eles, que seria o F3 e o F4 também. Então, se a prova tivesse sugerido de F2 até F5, incluindo F3 e F4, seria uma seleção de um intervalo, seria do F2 até o F5 e todos que estão entre eles. Aí a resposta seria a letra A, Shift. Isso porque o Shift permite uma seleção de intervalos, é deste arquivo até aquele outro arquivo. Já o Ctrl, que era a resposta, permite uma seleção intercalada, é esse arquivo e aquele outro, quer dizer, uma seleção intercalada, não precisa obrigatoriamente ser sucessivo intervalo, como é o caso do Shift, que é de um até o outro e todos que estão entre eles. Então, bem importante aí a análise dessa questão, mas aqui, de fato, a letra D de Dinamarca, a resposta correta para essa questão, certo? É importante saber que esse programa é o gerenciador de arquivos do Windows, que lá no Windows 7 é chamado de Windows Explorer e que no Windows 8 e no Windows 10 é chamado de explorador de arquivos. E é através dele que eles fizeram essa questão dentro do sistema operacional Windows. Certo, pessoal?